Mas aí entra a questão da disponibilidade financeira. Na minha opinião, o Fluminense não consegue disputar isso com o Palmeiras mesmo com essa cláusula. Economicamente, financeiramente, o Palmeiras tem capacidade de fazer esse negócio. O Palmeiras vai atrás e se chegar, pelo menos em tese, é uma contratação realmente muito boa. E o Palmeiras tiver a bala, e deve ter, vai ser um grande reforço. Melhor do que esses que estão aí. Rapaziada, e o Arias está muito perto de se tornar jogador do Verdão mesmo, do Palmeiras, tá? Tá pertinho de vestir a camisa verde. Vocês vão conferir todos os detalhes e informações sobre isso agora aqui nesse vídeo, tá? Então fica ligado, porque tem todos os detalhes aqui agora sobre o Arias, tá? Porque ele já deu sinal verde, tá? Bora conferir aqui então, começar com algumas informações aqui, olha só. Bem, vamos lá, pessoal. Muita calma nessa hora com essas novas informações que surgem a respeito do sinal verde que o staff do jogador John Arias teria dado ao Palmeiras, segundo o All Sports, para efetuar uma negociação com o Wolverhampton. A gente sabe que a negociação vai sair ali em torno de 17 milhões de euros a 20 milhões de euros, porém existe uma cláusula de que o Fluminense tenha prioridade na negociação do jogador se ele desejar voltar ao Brasil. Agora a questão é a seguinte, o Fluminense vai ter mais de 100 milhões de reais para desembolsar por John Arias? De acordo com o jornalista PVC, dentro da diretoria do Fluminense, a repercussão é que o Fluminense não deve deixar John Arias reforçar nenhum rival brasileiro. Mas aí entra a questão da disponibilidade financeira. Na minha opinião, o Fluminense não consegue disputar isso com o Palmeiras mesmo com essa cláusula. Mas vamos observar quais vai ser os próximos movimentos aí do mercado. Pode ser que o Fluminense surpreenda e faça aí até um investimento e uma pedida alta para competir com o Palmeiras. A pergunta de $1 milhão é se o Palmeiras pode avançar por John Arias. Eu vou te explicar isso aqui, confere se o botão seguir está clicado e tem info muito boa. Rapaziada, hoje de manhã pelo UOL, eles trouxeram a informação que realmente o staff do jogador deu sinal verde. Sim, podemos ter conversas. Então a partir de agora, o Palmeiras ele pode conversar com o Wolverhampton. Também já tem um ok do jogador, já que ele aceitaria retornar para o Brasil sem problema nenhum, mesmo ter ficado somente 6 meses na Europa. Caramba, hein, cara, é pouco tempo. É tanta grana que gira e pouco tempo, né? O Wolverhampton pagou 110 milhões de reais e eles querem 110 milhões de reais. Pagar aí 18 milhões de euros. Palmeiras, no mínimo, tem que chegar a esse valor. Esse é o primeiro empecilho. Caso o Palmeiras chegue, já podemos conversar. O segundo é que, quando o Palmeiras colocar a proposta na mesa, o Palmeiras precisa colocar uma proposta aonde seja autossuficiente para o Fluminense não entrar na jogada. Talvez os 110 milhões pode ser isso, talvez possa, talvez o Fluminense não tenha essa grana, mas por questão contratual, o Wolverhampton tem que avisar o Fluminense se qualquer clube do Brasil tiver um interesse num homem. Eu acho que tá no contrato, tudo bem, não tem problema, isso não garante que o Fluminense vai contratar o jogador, pelo contrário, dependendo como o Fluminense está no mercado, pode ter até problemas para trazer o John Arias, Hulk 2 milhões, um mais sei quem, sabe, entendeu? Aí já começa a complicar a situação. Essa informação é muito boa, é muito importante. Sinal verde literalmente pro Palmeiras conversar com John Arias. Aí eu pergunto, John Arias não joga ali pro lado do Paulinho? Rapaziada, levanta aqui minha anteninha pensando se realmente o Paulinho volta tão cedo, talvez ali abril, maio ou só depois. Rapaziada, então o John Arias quer jogar no Palmeiras, né? Deu sinal verde. Então muito bom isso aí, né? O Palmeiras tá mais perto do que nunca de John Arias. Mas tem esse detalhe do Fluminense, né, pessoal? Tem essa questão aí que o Fluminense pode acabar implicando, né? O Fluminense pode ser o empecilho aí. E o Pilhado, pessoal, trouxe mais detalhes com relação a isso aqui no post que ele fez no Instagram, beleza? Então, a gente vai conferir aqui agora, ó, tá na tela aí pra vocês,
Vou expandir aqui a tela para vocês poderem acompanhar. Olha só. Isso aqui que o Pilhado disse, ó. Agora, Fluminense não vai permitir que John Arias se junte ao Palmeiras, Flamengo ou qualquer outro time do Brasil. O Palmeiras tem um acerto com os agentes de Arias e a diretoria do Fluminense está de olho nisso. Inclusive, o clube carioca não abrirá mão da cláusula que lhe dá prioridade em caso de decisão de retorno ao Brasil. O Flu entende que há 2 jogadores em que não se deve correr o risco de permitir que a concorrência vença a disputa no eventual retorno ao futebol brasileiro. Arias e Nino. Então esses são os 2 jogadores que o Fluminense não quer ver em nenhum outro time aqui do Brasil. O John Arias e o Nino, né? Então, assim, o Pilhado aí trazendo essa informação com respeito a respeito de John Arias, Fluminense, Palmeiras e tudo isso aí, né, pessoal? Agora a gente aguarda para ver o que vai acontecer aí nas cenas dos próximos capítulos, mas o Palmeiras pode conseguir, sim, a vinda de John Arias está muito perto disso acontecer, né? Mas tem mais alguns detalhes sobre isso aqui que o Lavieri explicou, beleza, pessoal? Porque também não é simples assim, não. Pro Fluminense, no caso, tá? Que o Palmeiras pode se agarrar a algumas coisas, beleza? Então, pode ter esperanças, sim, o torcedor palmeirense com o John Arias, tá? Tá bem perto, pessoal. Vamos conferir aqui as informações com o Lavieri. E o pessoal da Jovem Pan também trouxe algumas informações e deixou a opinião deles a respeito aí dessa possível vinda de John Arias para o Palmeiras, tá? A mídia tá espantada, tá de queixo caído aí com essa possibilidade, com o Palmeiras bem perto de contratar John Arias, beleza? Então a gente vai conferir aqui agora, bora lá. E o Palmeiras tem ali um princípio de um sinal verde do staff do Arias para conversar com o Wolverhampton, porque a gente vai lembrar lá atrás a dúvida se o Arias queria, neste momento, voltar ao Brasil. Aí a gente está vendo na tela a matéria do Latifi e do Guilherme Xavier. Eu te confesso que não tenho essa mesma informação no momento, então estou dando crédito aos colegas. Tem uma questão aí dessa cláusula pro-Flu, que o Fluminense teria direito a igualar a proposta caso o Wolverhampton aceite uma proposta do Palmeiras. A negociação do Arias com o Wolverhampton foi feita na casa de 17 mais 5, então eu imagino que esses 5 o Fluminense não vai ganhar, porque o Arias não vai bater as metas, né? Em 6 meses não daria para bater essas metas todas. Então o Palmeiras teria que fazer um negócio nessa casa. Economicamente, financeiramente, o Palmeiras tem capacidade de fazer esse negócio. Eu tenho só a dúvida se o Wolverhampton vai querer se livrar de um jogador no meio da temporada. A gente sabe que o Wolves já está quase rebaixado, 7 pontos ali na Premier League, é uma situação bem difícil. Pode ser que eventualmente o time entenda que não tem mais para onde ir, já comece a planejar a próxima. Mas a questão, né, rapaziada, é que o John Arias não quer ficar lá, né? O John Arias quer vir pro Palmeiras. Então tem isso também. O Wolverhampton fica meio que de mãos atadas, né? Temporada, mas o normal é que os clubes não liberem nesse momento. Então eu acho que tem essa questão. Mas, com esse sinal verde, o Palmeiras tem que negociar e ver se for contratado uma grande contratação, embora eu ressalte, de novo, mesma coisa que eu falei na questão da Almada, não acho que é a prioridade do Palmeiras. O Palmeiras deveria buscar zagueiro e camisa 5. Claro que o Arias é muito bom reforço, vai ser muito bom jogador para compor elenco, mas prioridade para mim é zagueiro e camisa 5. Mas é um jogador, cara, com os destaques do ano passado na temporada brasileira, né, Casal? Não, todo o tempo que ele jogou no Fluminense, ele foi o destaque do Fluminense, foi o principal jogador do Fluminense na Libertadores e tudo mais. Eu acho o seguinte, tem que ver o que o jogador pensa. Porque o jogador sul-americano, ele é colombiano, mas mais os brasileiros, mas os sul-americanos, eles têm uma dificuldade enorme de ir para um time europeu pequeno, e aí cai para a Série B, eles acham que, eu não quero jogar a Série B. Aí acaba voltando para o Brasil, porque quer jogar em time de Série A. Né? O jogador brasileiro tem muito essa coisa, porque a gente sai daqui, todo mundo... Hoje não, vai um monte, mas na época dos anos 80, anos 90, você só saía daqui de time grande.
Você saía daqui só depois que você jogasse muito tempo na seleção brasileira e o caramba, você ficava conhecido, principalmente disputando uma Copa do Mundo, aí você ia para a Europa, o cara te contratava. E aí você saía daqui com esse hábito, jogar sempre em time grande, grandes jogos e disputando o final. Aí você chega na Europa, que nem eu vou falar do meu caso. Cheguei no Porto, eu não conhecia muito o Porto, naquela época não tinha rede social, não tinha nada disso. Pô, o Porto era um timaço. Tinha 13 jogadores da seleção de Portugal, mas eu que tinha acabado de jogar a Copa, o Madir que tinha acabado de jogar a Copa pela Argélia e o goleiro Milinazic tinha acabado de jogar a Copa pela Polônia. Ok, fiquei lá, fui campeão da Champions lá, fui pro Ascoli, que é um time pequeno, né? O meu primeiro ano foi difícil, cara. Eu joguei bem, foi tudo certo, mas a minha cabeça não conseguia funcionar. Não funcionava de acordo com o que o clube era acostumado. Pô, vamos jogar fechado, vamos não sei o quê. E eu lá de centroavante, e 10 atrás, porra, sabe, às vezes eu pedia pra sair, eu ficava puto no jogo, pedia pra sair, quero sair, sabe, não conseguia me acostumar com isso. E eu joguei lá 4 anos, joguei 3 anos, e no 3º ano o time caiu, e meu contrato acabou. O que aconteceu? Veio proposta de outros times e tal, mas eu fui treinar. Eu estava treinando no final da temporada, estava recuperando uma distensão, estava correndo em volta do campo e um grupo de torcedores gritaram assim: Walter, agora o time caiu, você vai largar a gente e vai para um time vai ficar na Série A, vai deixar a gente na mão. Cara, aquilo entrou na minha cabeça, eu fui para casa, conversei com a minha ex-mulher e falei assim: sabe, eu estava treinando e uns caras gritaram isso. Eu acho que eu vou ficar aqui. Ela falou assim, ela foi jogador de vôlei e tal. Eu falei, concordo, se você quiser ficar aqui, eu topo. E eu fiz 1 ano de contrato para jogar a Série B. Joguei a Série B, o time subiu e eu fui pro Torino. O que aconteceu? Cara, a cidade me ama lá. Os torcedores me idolatram lá. Não só por aquilo que eu fiz ali, mas por tomar essa decisão. E às vezes, você largar o time que caiu, cara, você vai embora, não vai voltar mais e tal, mas a impressão que você deixa pro país não é legal. Para a cidade não é legal. Então, às vezes, as escolhas desses jogadores dependem muito da vontade dele. O Palmeiras está afim do Arias? Beleza. O Palmeiras é time que disputa título? Beleza. O Arias está lá, talvez não queira jogar Série B e volte. Mas assim, você volta para um time de Série A grande, vai disputar título, mas a impressão que você deixa para a cidade é ruim. Mas a gente falava, o Palmeiras vai ter que se coçar, vai ter que se mexer. O João Arias, que a gente conheceu no Fluminense, era um cara que fazia toda a diferença. Foi o cara principal da conquista do Fluminense na Libertadores. E é um jogador realmente muito agudo, muito importante, faz gols, se movimenta muito. Enfim, eu gosto muito do João Arias. Então, o Palmeiras vai atrás e se chegar... Pelo menos em tese, é uma contratação realmente muito boa, muito boa. É um reforço bem importante para o Palmeiras. Agora vamos ver se todos esses itens se encaixam. Se o Palmeiras vai se dispor a pagar o que o Wolverhampton pagou, se vai pagar mais, se vai se encaixa aí com o negócio do Fluminense, enfim, tem uma série de fatores. Mas o nome em si é um nome muito bom. Seria um belo reforço para o Palmeiras, sim. A matéria do UOL dá conta de que o Palmeiras tem condições de fazer um investimento no Arias, mas avalia com cautela essa possibilidade. O Arias atua com frequência lá no Wolverhampton. Eu estava dando uma olhada dos últimos 3 jogos, marcou 2 gols com a camisa do Wolves. E no campeonato inglês, de 21 jogos, ele participou de 20. O time é muito ruim. Ele é um dos melhores jogadores lá, do Wolverhampton, o John Arias. Vampeta, John Arias no Palmeiras, Verdão tá aí. Torcedor do Palmeiras está animado com essa possibilidade do John Arias desembarcar aqui no Brasil, retornar ao futebol brasileiro. Então, ontem eu estava vendo o programa aqui, eu estava acompanhando, o Maldo falou assim, será que... Praticamente tá rebaixado, né? Tá rebaixado. Ali vai ter um pacote ali, André, o João Gomes, o Arias. Será que vão querer jogar a 2ª divisão da Premier League? O Maldo falou ontem que os caras que jogam a 4ª, a 5ª sonham em jogar... como é? Championship. E o Arias é um jogador que vai estar na Copa do Mundo, titular da seleção colombiana. Vai estar vários jogadores. Os brasileiros que jogam na Premier League, os times normalmente não estão bem, né? O West Ham está na zona de rebaixamento, o Wolves está na zona... Ontem o Newcastle foi eliminado pelo City. Eliminado não, porque vai ter que reverter de 3-0 o jogo de volta.
O Matheus Cunha tá no Manchester United, que tá ali numa crise danada, demitiu o treinador, já contratou outro, né? E a vinda do John Arias, em relação ao que a gente conhece, do que o Palmeiras gastou, aqueles 700 milhões, com Facundo Torres, com Sousa, são todos jogadores de seleção também, né? Sim. Seleção uruguaia, o Sousa... Emiliano Martins. O Emiliano Martins. São todos jogadores de seleção, né? O Sousa é da seleção paraguaia, né? Isso. O Arias, a gente já sabe o pedigree dele. Ele veio pro Brasil e jogou bem muito. Jogou muito bem com a camisa do Fluminense. Se o Fluminense, que foi pro Mundial, ganhou dinheiro e tava aí querendo levar o Hulk e tudo, exercer o direito de compra de volta, tudo bem. Se não for e o Palmeiras tiver a bala, e deve ter, vai ser um grande reforço. Melhor do que esses que estão aí. Pois é, rapaziada. Então, tá aí, né? As informações todas pra vocês, detalhes de toda essa história aí do John Arias. Fato é que o jogador quer vir, deu sinal verde, deu ok, quer vir pro Palmeiras, tudo alinhado com os agentes, staff do jogador, tudo certinho. A questão agora é resolver as pendências com o Wolverhampton e também esses detalhes aí com o Fluminense. Então vocês puderam ver. Tem esse detalhe do Fluminense aí, porém o Fluminense ele tem vamos dizer assim, a prioridade, né, pessoal? Mas para ele, vamos dizer assim, impedir a vinda do Arias pro Palmeiras, ele tem que igualar a proposta, né? Então vamos ver se o Fluminense vai ter cacife para isso, né? Então não é simples também pro Fluminense não, sabe? É por isso que o Palmeiras tá perto, sim, tá bem perto da contratação do Arias, tá? Porque com o jogador mesmo, com o jogador que quer vir, tá tudo alinhado e tal. Acho que não vai ser o Wolves que vai querer segurar ele lá. O Wolves também tá a trancos e barrancos, enfim. Tudo se alinhando para John Arias realmente se tornar jogador do Palmeiras. Mas é isso, o que você acha? Deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários. Se você acredita que o John Arias vai vir, deixa a hashtag aí, John Arias no Verdão. Beleza? E vamos debater aí no campo dos comentários. Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda muito o canal, então dá essa moral aí, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho das notificações também, para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal. Beleza? Tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão. Então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis, e eu fui!